Fala, turma, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante Alvinegro. Hoje é sexta-feira, sextou, finalmente. Hoje é dia 16 de maio de 2025 e eu trago mais conteúdo aqui no canal do Gigante. Esse é o seu Bom Dia Vozão. E vamos para os conteúdos. O William Machado consegue entrevista pré-jogo e fala um pouco da trajetória dele até aqui no Ceará e sobre o último lance na partida contra o Santos, em que ele foi espetacular. Vou trazer dados sobre o confronto histórico entre Ceará e Sport, lá do nosso amigo Mauro Bastos, que faz um conteúdo muito bacana lá no Twitter. E também, público grande já confirmado, hein, meu povo? Vou trazer para vocês já qual o número de torcedores que o Ceará confirmou para o próximo confronto. Tudo isso e muito mais após a nossa vinheta. Meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Vai papocando o seu dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com todos os alvinegros que você conhece. Você sabe que ajuda muito aqui no nosso trabalho, porque eu dependo de você, eu dependo da sua ajuda. Então, por favor, deixa o like. Se eu não me engano, agora já liberou a opção de hypar também. Então, depois que você deixar o like, você também vai poder hypar esse vídeo. Então, ajuda o gigante aqui, ajuda a gente a crescer. E vamos para cima, vamos com as notícias do nosso Vozão. E eu vou trazer primeiro as falas do nosso William Machado. E o primeiro detalhe que eu vou trazer é, a primeira resposta que eu vou trazer ela junto com a pergunta para vocês verem. Foi a pergunta lá do Aurizan, do canal do Bodega Alvinegra. Pergunta sobre o último lance do William Machado contra o Santos, aquele bote impressionante que ele deu. E eu vou comentar alguns detalhes que eu notei no rosto do William, inclusive durante a pergunta. Vamos lá, vou colocar na tela aqui para a gente ir comentando. Aquele a vencer o jogo. Mais pré-jogo do esporte, mas eu queria ouvir de você o que é que passa na cabeça do jogador naquela fração de segundos ali, antes daquele lance Ó a carinha dele, Santos, ó. Né, e aquela precisão Ó a milimétrica carinha. que você... Ó a carinha dele ouvindo a pergunta aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Na hora que o Aurizan começa a falar. do esporte, mas eu queria ouvir de você o que é que passa na cabeça do jogador naquela fração de segundos ali, antes daquele Ó o lance... sorrisinho, ó o sorrisinho, ó o Santos, sorrisinho. Eu achei muito legal quando eu tava assistindo essa coletiva, esse sorrisinho dele, porque, cara, deve ser um orgulho pro jogador, né? Ter conseguido fazer uma jogada daquela absurda, não ter sido expulso, conseguir ter ido na bola. E claro que aqui ele vai falar sobre o que ele realmente tentou, se ele tentou ir só na bola, se ele tentou fazer a falta, ele vai falar um pouquinho. Mas eu queria mostrar esse detalhezinho do rosto dele, do orgulho dele, do lance que ele fez, tá? Eu acho muito legal isso. É você se sentir orgulhoso com o que você tá fazendo. Eu acho muito bacana. E aquela precisão milimétrica que você teve para fazer aquele corte, e sem sombra de dúvidas foi essencial para a gente trazer aquele resultado importante, esse um ponto fora de casa aí contra o Santos na última partida. Cara, sinceramente, meu primeiro pensamento ali era matar a jogada, porque foi um lance muito rápido, o jogador deles já dominou muito bem a bola e adiantou um jogador rápido. Quando eu vi, né, que ele estava avançando ali, eu já fui com a ideia de, pelo menos, no mínimo, fazer a falta. Né? Obviamente que consegui, pelo menos, chegar bem próximo dele ali. E quando eu dei o bote ali, eu vi que eu podia ter chego na bola, né? Que eu poderia chegar na bola. E foi o que aconteceu, eu consegui tocar a bola. Num primeiro momento, né, fui expulso ali, mas eu tinha a minha consciência, eu tive a tranquilidade, né, não me desesperei, porque eu sei que a ferramenta do VAR está ali para ser uma ferramenta justa, né? E realmente... Esse comentário é aquela, né? O VAR tá ali para ser justo. A gente sabe que de vez em quando não é, mas ainda bem que dessa vez foi e o VAR foi bem usado, né? Foi o que aconteceu, né? Na minha primeira impressão ali, inicialmente era para fazer a falta, porém, como eu consegui chegar bem no lance, eu fui para cortar, né? Graças a Deus deu tudo certo. Né, também, se fosse expulso, eu acredito que eu teria feito a coisa certa, pelo menos do que... Com toda certeza, meu filho. Se você tivesse sido expulso, ninguém estaria reclamando, pelo contrário, estaria todo mundo dizendo que você é um herói. E você foi um herói maior ainda por ter acertado a bola. Eu penso, entendeu? Porque era um lance capital ali, um último lance do jogo. Mas foi bom demais, uma repercussão muito boa também. Muita gente me mandando lance, mandando mensagem. Mas fiquei bem feliz porque também é uma das maneiras que a gente pode contribuir, né? Se a gente
a gente é defensor, não pode contribuir fazendo gol numa bola, a gente tem que contribuir fazendo o nosso papel obrigatório, que é defender. Então, me senti muito feliz, muito contente com a minha atuação, né, independente desse lance, e a seguir trabalhando para que cada vez a gente possa... E seguindo nessa linha, eu vou trazer uma outra resposta do William Machado em relação ao que ele tá achando da temporada dele pelo Ceará, tá? Vou colocar aqui na tela. Maravilhoso, cara. Sinceramente, assim, eu sempre planejei, sempre busquei, né, estar numa Série A. Já tive divisões inferiores, mas mesmo estando nas divisões inferiores, eu sempre trabalhei muito para cada vez alcançar uma divisão maior, alcançar um clube maior. Eu acho que é isso que move o jogador, né? Muitas das vezes, né, talvez eu tinha vindo de divisões inferiores, eu poderia ter chegado aqui no Ceará muito bem, e, né, não, tá bom, já estou numa Série A, mas não é o que eu busco para minha carreira. Eu busco a cada jogo melhorar, né? Eu sempre tenho uma autocrítica, eu sempre acompanho os jogos que eu faço, Se o pessoal tiver culpa, tá? os lances, as ações, e procuro também ver meus onde eu posso estar, na próxima que eu possa estar fazendo para não acontecer mais. Então acho que é isso. Eu acho que muito disso passa pela minha preparação, porque eu me preparo jogo a jogo, né? Não é porque eu faço um jogo bom que o meu próximo jogo eu posso relaxar, não. Eu tenho que fazer melhor ainda. É esse o meu pensamento, é isso que eu busco para minha carreira. E tem sido maravilhoso, tenho me sentido muito bem, né? O clube me acolheu muito bem e isso me deixou muito mais tranquilo para poder fazer aquilo que eu sempre fiz, que é trabalhar em busca das oportunidades e quando elas vir, estar preparado para... Muito bacana a fala do William Machado, se mostra muito preparado. É o nosso melhor zagueiro. Sem sombra de dúvidas, vem fazendo uma grande campanha. Ali ao lado do Marlon, né? O Marlon que também vem trabalhando bem. Mas é inquestionável o quanto o William Machado vem fazendo um grande campeonato. E vou trazer mais uma fala dele, ele falando sobre o confronto. O que é que ele espera do confronto contra o Sport? Principalmente em casa, como aquele a vencer o jogo. Mas as equipes tecnicamente não são tão diferentes assim. Como passar por essa casca de banana? Como conseguir vencer essa situação? Boa tarde. Realmente, cara, esses jogos eles acabam muitas das vezes nos surpreendendo, né? Eu acho que no início do campeonato, se a gente fosse colocar alguns adversários chaves, né, para os nossos objetivos, o Sport com certeza seria um deles. E na minha visão, eu creio que a posição de tabela ela não deve influenciar nesse pensamento, porque hoje a gente está num momento muito melhor que o deles, obviamente, mas eu creio que a gente não pode se dar o luxo de relaxar e o campeonato não nos permite isso. O campeonato brasileiro é muito disputado, é muito equilibrado, né? A gente já cansou de ver exemplos aí que o último colocado chega e surpreende, então a posição momentânea da tabela, né, do Sport e a nossa, ela não tem que ser parâmetro. Acho que tem que ser parâmetro aqueles objetivos, aquelas metas que a gente colocou no início da temporada e a gente sabe que é um adversário nosso direto e que a gente tem que se impor, né? E estaremos jogando em casa com o apoio do nosso torcedor, onde a gente sabe que a gente é muito forte e eu acho que a gente tem que fazer valer isso, né? Não se prender à posição de tabela e sim ao objetivo que a gente tem no campeonato e por se tratar também de um clássico regional, a gente sabe da importância. Certíssima a fala do William, né? Realmente tem que manter o foco, tem que manter a cabeça, esquecer posição de campeonato, tem que entrar como se fosse uma final de campeonato para ganhar o troféu. Todos os jogos na Série A tem que ser assim, principalmente dentro de casa com a torcida empurrando. E falar em torcida empurrar, habemos média, habemos parcial, média, olha. Habemos parcial, habemos, né? O habemos que está tão na moda, habemos parcial. Mais de 30 mil alvinegros confirmados para o confronto. Nesse sábado 17, contamos com seu apoio. Vamos juntos lotar a Arena Vozão. Lembrando que você, que é sócio e quiser levar sua mamãe, basta ir na loja do Ceará e pegar o ingresso para ela, que é totalmente gratuito, tá bom? Os valores, né, a gente já falou nos outros vídeos, mas não custa nada falar de novo. Superior Central, Inferior Norte e Inferior Sul, todas elas 40-20.
Inferior central, R$100 a inteira e 50 a meia. Especial, 120 a inteira e 60 a meia. Superior norte, 120 a inteira e 60 a meia. Mas se você é acompanhante de sócio, fica 30,15. Então, se você for acompanhante de sócio, basta ir lá na loja do Ceará que também você consegue comprar nesse valor promocional lá para Superior Norte. E a Premium tá esgotada. Espero que lote mesmo, tá? Porque às vezes eles esgotam a Premium, chega no estádio no dia do jogo e os cabas não vai, né? Mas tá aí, ó. Mais de 30 mil confirmados pro confronto, beleza? Importantíssimo, meu povo. Importantíssimo. Bora empurrar esse time, que esse time depende de nós. E a próxima coisita que eu vou trazer aqui é o levantamento do nosso amigo Mauro Bastos, que ele colocou lá no X, antigo Twitter, sobre o confronto com o Sport. Ceará e Sport, um dos clássicos regionais de maior rivalidade no Nordeste, será disputado pela 73ª vez na história. O Sport é o segundo adversário interestadual que o Ceará mais enfrentou. O primeiro é o Bahia, com 80 jogos. No geral, o Sport leva vantagem, no entanto, jogando em casa, o Vozão só perdeu 4 vezes em jogos oficiais para o rubro-negro, sendo a última derrota há 21 anos atrás. Em 2004, há 21 anos atrás é ótimo, né? Há 21 anos, em 2004, 1-2 pela Série B. De lá para cá, foram 12 jogos na capital, com 7 vitórias alvinegras e 5 empates. No Castelão, foram 15 jogos oficiais, com 6 vitórias do Ceará, 7 empates e 2 vitórias do Sport. O artilheiro do Vovô no confronto é ele, Gildo, com 5 gols, o maior de todos. Caramba, só o Gildo tem 5 gols, ninguém conseguiu fazer mais do que 5 gols contra o Popote. Alô, Pedro Raul! Bora fazer pelo menos 3 hoje e 3 na volta, viu? 3 amanhã, né? Pelo amor de Deus. Aqui os confrontos, ó. Tá 20-32, com 20 empates no confronto, são 72 jogos até aqui. 2 vitórias do Ceará na Série A e 6 do Sport, com 4 empates. 3 vitórias do Ceará na Série B, com 9 do Sport e 4 empates. 2 vitórias do Ceará na Copa do Brasil. Copa do Nordeste são 5 vitórias do Ceará, 4 do Sport e 2 empates. Um confronto mais equilibrado na Copa do Nordeste. Até pela fase atual do Ceará, né? Norte e Nordeste são 4 vitórias do Ceará, 2 do Sport e 3 empates. E jogos... Eu não entendi não o que é isso aqui, mas enfim. Jogos oficiais no estado do Ceará. Jogos aqui. 12 vitórias nossas, 4 deles e 10 empates. Pronto. É isso, meu povo. Os dados do Mauro Bastos, ele que faz um baita trabalho lá no X, tá? Traz muito conteúdo bacana sempre, ó. Aqui, ó, campeão brasileiro de 1969, ó. Ele que tá desenvolvendo, né, o estudo para conseguir que o Ceará seja campeão brasileiro de 69, ó. Tá aqui, ele que tá ajudando, né, as autoridades com isso. Então, muito bacana, tá? Ele traz dados históricos sobre o nosso Vozão o tempo todo. É muito bacana o X lá do Mauro Bastos, então deem uma olhadinha, tá bom? É muito bacana, meu povo. Galera, é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E tamo junto, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, meu povo. É nóis!